Camila, tivemos esse embate de semanas, mesmo com a COP30 acontecendo lá em Belém do Pará, tivemos esse embate de semanas entre base governista e oposição, ambos tentando adiar a votação desse projeto por motivos distintos, cada um com a sua justificativa. Não conseguiram, no fim das contas, quem acabou ganhando foi a oposição, que queria colocar os seus méritos do projeto. Derrite acabou ganhando. E agora podemos esperar alguma mudança no Senado Federal a partir do Alessandro Vieira? Sim, Neila, como a gente falou aqui um pouco mais cedo, ele pretende sim fazer algumas alterações, não deve alterar totalmente o texto, deve manter sim parte do relatório, como foi aprovado do projeto, como foi aprovado, feitas as alterações por Guilherme Derrite, mas mexer em pontos que são estratégicos, como essa questão do financiamento da Polícia Federal, que foi um ponto de muito debate e é um ponto que incomoda principalmente o governo federal, e em outras questões relativas às penas ou outros pontos específicos que tratam sobre constitucionalidade. Tem um ponto também que foi levantado aqui por alguns parlamentares, que é a perda do auxílio reclusão por parte de familiares de faccionados. Então esse é um outro ponto que talvez alguns parlamentares queiram levar lá para o Senado. Então vai haver sim um amplo debate, vai continuar esse estica de cada lado, né? Tanto o governo tentando colocar os seus pontos no projeto, recuperar ao máximo o texto como foi enviado pelo governo federal, e do lado da oposição eles vão querer manter parte do que foi aprovado aqui e também acrescentar outros pontos, como essa questão da equiparação das facções criminosas a organizações terroristas. E aí a gente vai ver esse debate se desenrolando e Alessandro Vieira vai ter que intermediar esses pontos, e como ele está disposto sim a mexer no texto, no mérito, ele não vai ter problema em fazer as alterações que ele considerar que sejam necessárias, Neila. Muito bem, Felipe, vimos aí o posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre a parte financeira, como ele disse, hoje chefiando a parte financeira do país, à frente das aduaneiras. Ele deu 3 exemplos aqui, o exemplo da Faria Lima, o exemplo dos postos de combustíveis no Rio de Janeiro, ou seja, exemplos que podem asfixiar a Polícia Federal e não o crime organizado. Logo em seguida, depois da fala do ministro, a gente viu a resposta do presidente da Câmara, Hugo Mota, que não gostou nadinha da fala do ministro da Fazenda, Hugo Mota, que queria que esse projeto tivesse sido aprovado e sem críticas da base do governo, mas isso não vai acontecer. A base do governo vai reclamar sim, vai tentar mudanças, até porque Davi Alcolumbre está coladinho, está do lado de Lula. Foi ele que indicou Alessandro Vieira para ser o relator dessa proposta, então muito provavelmente haverá mudanças que sejam as mais próximas possíveis do projeto original que saiu lá do Ministério da Justiça. Você acha que vai ser por esse caminho? Para fazer com que o projeto a ser aprovado pelo Senado seja mais próximo do projeto de lei apresentado pelo governo originalmente. E no Senado Federal ele tem um líder muito mais forte, né, e muito mais, diria, próximo do que foi o presidente da Câmara dos Deputados, né, que é o Alcolumbre. Né? O Alcolumbre é muito mais próximo do Lula, né, muito mais forte do que o Hugo Mota. Então, a tendência, de fato, é fazer com que o projeto, na minha opinião, fique mais próximo do apresentado pelo governo federal. E aí tem uma questão que é importante destacar, que é uma questão ideológica. Né? O Derrite, né, tem um posicionamento sobre segurança pública muito diferente do governo, né? E muito diferente de vários especialistas em segurança pública também, né? E mais do que isso, Derrite, né, o posicionamento do Derrite encontra amparo da população. Né? A nossa população, ela é, de certa forma, punitivista, né? Ela não é garantista. Então, é difícil para a população você vir com o discurso, né, de ter que manter o auxílio reclusão, tem que manter a progressão das penas. Então, quando você pega o projeto Derrite, né, esse projeto do Derrite tem muito mais ligação, né, com os anseios, né, da direita e com grande parte da população do Brasil. Né? Então, o projeto Derrite, vamos pensar o seguinte, o projeto do governo, ele
tinha alguns eixos muito claros, né? Primeiro, criar o conceito de facção criminosa que não tinha. Segundo, a importância de combater, né, a influência das facções criminosas e milicianos em órgãos públicos. Terceiro, estrangulamento econômico das facções criminosas, né, seja por meio de impedimento de bens ou outro tipo de possibilidades de medidas cautelares e restritivas de direito. E o quarto, o fortalecimento da Polícia Federal, né, que é importante, né, a Polícia Federal no combate ao crime organizado em geral. Já o DERIT não. O DERIT focou em quê? Aumentar as penas, né, falar claramente pensar claramente em criar tipos penais relacionados às facções criminosas, impedir a progressão de regime, né? Ou seja, está muito mais ligado com a ideia de aumentar a pena, fazer com que haja muito mais um fortalecimento, né, das questões penais do que propriamente combater a questão das facções criminosas, como era o projeto inicial apresentado pelo governo, né? E o Haddad tem uma razão, nele, Camila, no seguinte aspecto, né? É impossível você combater as facções criminosas no Brasil sem ser por meio do estrangulamento financeiro e econômico dela, né? Então a Receita Federal tem uma importância muito grande, né? O COAF tem uma importância muito grande nesse sentido, a Polícia Federal tem uma importância muito grande nesse sentido. Então, a partir do momento que você pensa em ratear, né, em 50% para cada ente federativo, no caso de atuação conjunta de cada ente federativo, você está, por consequência, prejudicando o governo federal, não no sentido da figura do Poder Executivo, mas na figura dos órgãos governamentais que combatem, né, o crime organizado, né? Então, isso, de certa forma, faz todo sentido. É legítimo o governo pensar dessa forma e tentar brigar no Senado Federal para o projeto ficar mais próximo do que aquele projeto que ele apresentou no começo do mês, né?